Olá, vamos conversar sobre talvez um dos textos mais difíceis do Apocalipse de João, o Apocalipse 20. O Apocalipse 20, ele apresenta um relato relativamente simples, em termos narrativos, não há grande complexidade. O que nós encontramos é o dragão sendo amarrado no abismo, lançado no abismo por 1000 anos, o Cordeiro ressuscitando os seus fiéis martirizados, reinando com eles durante estes 1000 anos, e após o milênio, o juízo final. Só que este texto, apesar desta narrativa curta e aparentemente simples, provocou uma série de perguntas. E uma das primeiras perguntas que ele provoca é: este evento deve acontecer na história, dentro da história? Este evento é uma narrativa simbólica, ele descreve simbolicamente um fenômeno espiritual, uma alegoria de alguma realidade espiritual. Como entender este evento dentro do Apocalipse? São as perguntas que nós podemos levantar para ele. Durante a história, desde o século II até os dias atuais, nós encontramos diversas sugestões, e as principais sugestões são estas aqui. Há uma corrente que entende que o evento será dentro da história. Jesus retorna antes do milênio, inaugura o milênio, ressuscita o seu povo e reina com ele durante 1000 anos. Esta corrente é chamada de pré-milenismo. Há uma outra corrente que entende que o que nós temos aqui é simbólico, e o reino milenar é uma descrição do período da igreja. Jesus veio, lá quando morreu na cruz ele inaugurou o milênio espiritual, o reinado é espiritual. Durante a história da igreja, a igreja vive o milênio, e no final da história, quando Jesus voltar, ele encerra o milênio e instaura o juízo final. Esta visão é chamada de amilenismo. E há uma terceira corrente que entende que após o milênio, haveria a volta de Jesus. Essa terceira corrente entende que o milênio será inaugurado na história, na Terra, mas sem a volta de Jesus. E ele será inaugurado pela pregação da igreja, pelo testemunho dos crentes. E aí haverá um período de paz na Terra, e esse período de paz na Terra termina com a volta de Jesus e o juízo final. Essa terceira corrente é chamada de pós-milenismo. Então entenda que estas três grandes correntes resumem, em linhas gerais, as posturas dos leitores do Apocalipse durante a história: pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. A mais antiga delas é chamada pré-milenismo, depois vem o amilenismo, a partir do século IV, a partir do XII nós temos aí o surgimento do pós-milenismo, e agora no século XIX um novo pré-milenismo. E aí, já que esse pré-milenismo tem alguns elementos distintos, os estudiosos costumam chamá-lo de pré-milenismo dispensacional. Então são 4 correntes, porque o pré-milenismo, então, teria 2 tipos: o pré-milenismo mais antigo, que é o chamado pré-milenismo histórico, o pré-milenismo mais recente, que é chamado pré-milenismo dispensacional, o amilenismo e o pós-milenismo. São umas grandes correntes de leitura do milênio, do capítulo 20, perdão. Então nós temos aí essas possibilidades de interpretação. E como o leitor fará? O leitor precisa fazer com calma e tranquilidade, sem ansiedade. Porque se ele se envolver aí com essas correntes e ficar estressado com isso, ele não aproveita o texto, Ele fica mais preocupado com o que o outro pensa do que com o que o texto tem a dizer para ele naquele momento. Diante de um texto como esse, é preciso ter humildade. Humildade para entender que é um texto difícil, tanto é que gerou aí diversas correntes de leitura, e que as correntes, a pluralidade de leituras indica que talvez a minha leitura não seja a correta, e nesse sentido eu tenho que me abrir à possibilidade de o outro estar correto, evitando radicalismos, evitando intransigências, evitando fundamentalismos escatológicos que provocam mais estresses e debates infrutíferos do que qualquer outra coisa. É infrutífero por quê? Porque um debate desse tipo não produzirá muita coisa além de ansiedade no povo de Deus. É verdade? Por quê? Nós só vamos confirmar isto quando Jesus voltar. Não tem outro jeito de confirmar isso. Então eu posso
me estressar muito, eu posso me envolver profundamente e brigar muito com relação às correntes escatológicas, defendendo a minha posição, e ainda assim, no final da história, perceber que ela não está correta. Então é preciso ter humildade. Não tem problema assumir uma corrente escatológica, nenhum problema, nós podemos assumir, mas devemos lembrar que este é um assunto, então, que cabe aí a possibilidade de ouvir o outro, estar aberto ao outro, porque é um tema muito complexo. Além do mais, não é um tema que rouba a salvação de ninguém. Não, né? Ou seja, se o outro é amilenista e o outro é pré-milenista, eles continuam sendo irmãos. E quando Cristo voltar, receberão de Cristo as mesmas benesses espirituais. Né? Isso não vai distinguir ninguém na eternidade. O céu não tem um lugar para o pré-milenista, nem para o amilenista, nem para o pós-milenista. Isso não existe. Então é bom entender que nós podemos ter as nossas opções, mas devemos entender que é um espaço para ouvir o outro pacientemente. Tá? Então, nesse sentido, está aí dito aquilo que devemos fazer, o que precisaríamos fazer diante de um texto complicado como esse, que é o capítulo 20 do Apocalipse. Para resolver um pouco os debates, eu costumo sugerir aos colegas que trabalham escatologia, né, a questão da leitura em 3 níveis. A questão da leitura em 3 níveis é uma forma de nós minimizarmos os conflitos escatológicos, os debates, né? essas brigas entre perspectivas diferentes de leitura do Apocalipse. Você pode dar uma olhadinha nisso na revista, na lição. Né? Lá nós temos a leitura histórica de nível 1, a leitura de nível 2, que é a leitura devocional, e a leitura de nível 3, que é a leitura escatológica profética. Assim, se você insiste na leitura de nível 2, que é a leitura devocional, o que você precisa fazer com um texto, em cima de um texto como esse, é se alimentar espiritualmente com ele. Lê o texto, olhe para ele e pergunte para Deus o que Deus quer falar ao seu coração em cima de Apocalipse capítulo 20. E neste sentido, você se alimenta do texto, você se apropria espiritualmente desse texto, e é isso que a Bíblia é, alimento espiritual para os seus leitores. Nós paramos por aqui. Me encontro com você numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.